Então a gente já falou dos papéis. E as competências para isso? As competências é a parte mais fácil. Se você consegue estudar, você consegue se habilitar, seja fazendo uma formação, seja lendo livro, seja entendendo o manifesto ágil, aí vem uma questão, né? Todo mundo esquece. Na hora de se qualificar em competências, hard skills que a gente fala, todo mundo fica preocupado em ferramenta, aspecto, processos, e esquece que todo o fundamento, toda a essência do Scrum veio do Manifesto Ágil. E qualquer um que tenha visto o Manifesto Ágil vai lembrar que ele trata essencialmente de pessoas, não é sobre processos. Os processos do Scrum existem para que você possa lembrar das pessoas e que você possa ajudar as pessoas a atingirem o seu maior potencial. Não acreditam? Vamos abrir rapidinho o Manifesto Ágil. Pessoas e interações sobre processos e ferramentas. É assim que já começa o Manifesto Ágil. Pessoas e interações entre elas antes dos processos e ferramentas. Não quer dizer que eu estou ignorando processos e ferramentas. Eu só estou dizendo, antes de olhar processos e ferramentas, não se esqueçam de valorizar pessoas, indivíduos e interações. Não se esqueça de valorizar software funcionando do que documentação extensiva, toda documentadinha, toda compreensiva. Não se esqueça de valorizar mais a colaboração do cliente do que o contrato. Mais valorizar, responder às mudanças do que seguir um plano. Veja, tudo que você está olhando do lado esquerdo dessas frases tem a ver com pessoas. Pessoas, interações, software funcionando. Por quê? Porque é isso que vai dar o resultado para o cliente. É isso que vai fazer com que o cliente possa usar o software e resolver o seu problema. Colaboração com o cliente, é esse tipo de colaboração e interação juntos é que vão fazer um melhor entendimento do que está sendo desenvolvido, do que ele vai receber como entrega. É responder a mudanças que você vai satisfazer a necessidade do mercado ou do cliente naquele momento. Então, veja, a gente está falando sobre pessoas. Não é mesmo, Jennifer? Sim. Uma das dificuldades que eu tenho visto que muitos Scrum Masters estão deixando para trás é que esse manifesto ágil está sendo esquecido, completamente esquecido. Um ponto é falando sobre a qualidade. Não sei se vocês estão vendo aí, né? Que o working software, o software funcionando, está acima de documentação entendível. Isso não significa que vocês não têm que fazer documentação e não significa entregar qualquer coisa. O pessoal está confundindo isso demais. Estão esquecendo o working software, estão entregando qualquer coisa só para fazer uma entrega, sendo que a entrega tem que ser de valor. E falando sobre os indivíduos e interações acima de ferramentas e processos, uma coisa que é muito importante é que quem faz a coisa funcionar são as pessoas. Os processos, eles levam a um caminho, mas o que faz a roda girar são as pessoas. Então, os processos, eles são indutores de comportamento, mas o que vai realmente seguir o jogo são as pessoas. Então, não significa que tem que fazer tudo, meter o louco, tacar um go horse, que tá tudo certo. Não é isso. Mas primeiro a preocupação em entender o contexto onde você está, entender o cenário que você vive, o lugar que você está, a empresa que você está, as pessoas com quem você trabalha, as tecnologias que você trabalha, o perfil dos profissionais, para então colocar um método, processo, framework que esteja mais adequado àquela situação. Tem toda a razão. Agora, o engraçado é que a gente vê aqui uma experiência que parece que o Horse quase que vai virar um programa de certificação daqui a pouco, né? Vai ter o Go Horse Extreme, vai ter o Go Horse Ultimate, que é impressionante como tem tanta gente que, ignorando o básico, que é o manifesto ágil. Ele é o princípio básico. Ele é que vai nortear qualquer ferramenta, qualquer metodologia, qualquer processo. Você esquece que tudo que está sendo feito para pessoas e por pessoas não vai dar lugar nenhum. O engraçado é que isso já dá origem a muito antes de qualquer manifesto ágil, muito antes de qualquer metodologia ágil. O controle da qualidade já ditava isso desde a década de 50. Quem não sabe, o controle da qualidade tem esse foco para desenvolvimento humano e o foco na melhoria contínua, principalmente por pessoas. Então, como eu falei para vocês, a expertise é essencial, conhecer e reconhecer que se trata de pessoas, mas ele também tem essa pegada mais de gestão, como eu te falei,
de condução de projetos, coordenação de pessoas, de recursos, sim, porque todo projeto tem budget, todo projeto tem prazo, tem tempo, tem a questão da qualidade envolvida, e aqui eu faço um adendo, não confundir MVP com perda de qualidade. Tem muita gente que acha, principalmente PO, o cara já atua como PO, acha que se reduzir a funcionalidade ele está perdendo qualidade. Não é bem isso. O que acontece é que você está reduzindo a funcionalidade para entregar um valor antecipado. A ideia do MVP é qual é a quantidade mínima possível para que um produto, uma funcionalidade seja entregue, para que o cliente já possa ter um valor. E aí o valor é valor de negócio. Ou seja, o que ele pode já aproveitar? Soltando essa funcionalidade, ele já vai poder vender mais? Ele vai poder vender um canal que ele não tinha? Ele vai poder reduzir riscos, e com isso reduzir o orçamento que ele fica alocando para caso um risco ocorra? Então, percebe? É algum retorno. E gestão de riscos, que é outra coisa que também, né, tanto qualidade como risco, a gente bate demais na formação de Scrum Master aqui na JART. Tem muita gente que esquece ou se desapercebe no calor do dia a dia de fazer a gestão do risco. Os riscos são difíceis de identificar? Talvez. São difíceis de se mensurar? Talvez. Mas uma coisa que vocês têm na mão que é fundamental, que é a experiência do teu time e a experiência dos teus stakeholders. Eles sabem de antemão o que vai acontecer, o que pode acontecer se for para determinado caminho. Por quê? Porque alguém já tentou. A gente não pode pensar que a gente está indo sempre para um caminho novo que ninguém nunca passou. Provavelmente alguém já passou. E aí, pessoas que tiveram aquela vivência, tiveram aquela experiência passada naquela tentativa, pode te alertar, olha, tem um risco disso acontecer. Por isso que lá no nosso curso de formação a gente trabalha muito ferramentas para fazer identificação de riscos, principalmente de ponderação, identificação de valores, se o risco correr, quanto pode ser o impacto. A gente trabalha isso demais lá. Então, tudo isso são competências do Scrum Master. E isso que a gente está falando são coisas baseadas em conhecimento. Isso é o que a gente falou agora sobre representar apenas 20% do profissional. Agora, os outros 80% estão aqui. São as soft skills necessárias para que ele possa atuar como facilitador, como mentor, como liderança, servidora, como um líder, por exemplo, né, administrar todas as competências necessárias para poder conduzir pessoas, coordenar pessoas e projetos, recursos, tempo, qualidade, risco. Aí vai entrar relações interpessoais. Ele tem que ter habilidade para poder se comunicar, né? Mais do que se comunicar, se fazer claro. É uma coisa você achar que você está passando a mensagem, outra coisa se a pessoa entendeu. Então vai ter que ter habilidade de moderar, como a gente já falou agora há pouco também, já batemos bastante nesse assunto. Escuta ativa. Como é que uma pessoa pode pensar em se comunicar com a outra, se enquanto que a outra pessoa está falando, eu já estou pensando numa resposta? Acho que nem as mulheres que conseguem ser multitarefa, acho que conseguem fazer isso ao mesmo tempo. Conseguem, gente? Não sei, eu sou montarefa. Escuta ativa, para quem não entendeu, primeiro eu escuto, mas escuto com a intenção de ouvir. Não é escutar por escutar. Quer ver um exemplo? Quantos aqui estão escutando e quantos estão fazendo alguma outra coisa ao mesmo tempo? Ninguém ensina como se faz uma escuta ativa, como escutar de verdade. Você vai para a escola, você não é ensinado assim, você vai para o mercado, você não é ensinado assim, pelo contrário. Você é bombardeado com 2, 3 informações ao mesmo tempo. Saber ouvir faz toda a diferença na hora de se comunicar. Porque é na escutativa que você vai perceber as inflexões da voz da pessoa, você vai perceber a intenção do que ela está querendo falar. Então, a escutativa você consegue pegar certos elementos que só no ato de você ouvir a frase você não vai pegar. Empatia. Essa é outra também que é fundamental.
para um Scrum Master, para um Agile Coach, para um gestor, como é que você vai mentorar, como você vai ser coach de alguma coisa se você não consegue entender o ponto de vista alheio? Como é que você vai compreender a pessoa se você não entra na percepção dela? Ela vai ter a vivência dela, ela vai ter o mindset dela, ela vai ter a personalidade dela. Como é que você vai desenvolver uma empatia se você não consegue olhar pelo ponto de vista dela? Praticar empatia é fundamental. Para um Scrum Master, para um coach, para um gestor. Ele tem que ser um motivador. Ele tem que aprender a levar as potencialidades e competências do ser humano. A gente que tem para diminuir sua potência tem aos montes. Você não precisa nem pagá-las para fazer isso. Elas fazem isso gratuitamente. Agora eu quero ver se encontrar alguém para te elevar. Te levantar a uma potência ainda maior. Para que você possa ser uma pessoa melhor do que você já é. Essa é fundamental para o Scrum Master também. Habilidades de coordenação. De reconhecer as habilidades e competências individuais. Para que você possa utilizar determinadas tarefas de cada um da melhor maneira possível. E ter o jogo de cintura. Por quê? Porque às vezes nem sempre você vai conseguir casar as coisas bonitinho. Você nem sempre o cara que é expert na habilidade A vai trabalhar em habilidade A. Você tem que ter jogo de cintura para que ele não possa se sentir menosprezado. De reconhecer aquela habilidade ainda vai ser útil para ele e no time dele também. Ter a percepção de como está o clima do time. Como é que está o clima e a intenção dos stakeholders? Será que o stakeholder, patrocinador, passou para a gente lá no planejamento era aquilo lá mesmo que ele queria dizer? A maior dificuldade que tem no Scrum Master de um PO em fazer o requisito ser assertivo está na falta de reconhecer a intenção dos stakeholders, patrocinadores. Eles falam uma coisa, mas na verdade querem outra. Ah, mas aí não é adivinhação? Não. Se você fizer a escutativa, você percebe. E também tem que ter a habilidade de identificar maneiras de recursos e competências. Porque às vezes nem precisa que o teu time vai ter todas as competências suficientes. Ou vai receber recursos, como, por exemplo, o orçamento. E aí, como é que a gente faz para balancear isso? Então, tem que ter essa percepção. Às vezes, de acionar outros gestores, né, de fazer algum acordo com o patrocinador. Proatividade. Proatividade é antecipar movimentos. O que é que a corporação está planejando para daqui a um mês? Será que isso ainda vai casar? Esse projeto ainda vai casar porque vai rolar daqui a um mês? Será que o que vai acontecer no próximo mês é um risco ou uma oportunidade? Que às vezes esquecem é que às vezes um projeto está andando e aí de repente a empresa muda a estratégia e aí uma coisa que eles achavam que iam ter 6 meses para desenvolver vai ter que só apenas um mês. Então ele tem que ter a habilidade de negociador. Tem que ser um negociador o tempo todo, senão como é que tudo isso aqui acontece? E ainda mais, ele tem que saber negociar para poder orientar os objetivos e o propósito do projeto. Porque muitas vezes o que acaba acontecendo é que tem tanta mudança acontecendo que às vezes o projeto perdeu o significado. E aí, será que não está na hora de transformar o projeto? Está na hora de rever o objetivo do projeto? Então ele tem que trabalhar muito com esse papel de negociador para poder alinhar essas expectativas e ainda assim manter o controle de prazo, qualidade e escopo. E aí, como negociador, vai poder encontrar outras alternativas que não estão dentro da autonomia do time que ele está conduzindo. De repente está em outro, de repente está em outra área, está em outro executivo. E para tudo isso acontecer, ele tem que ter um mindset aberto. O mindset de saber e reconhecer realmente que ele não vai ter resposta para tudo. O time não vai ter resposta para tudo. Às vezes nem o patrocinador vai ter resposta para tudo. Então ele vai ter que ter uma mente aberta para poder reconhecer e compreender essas pessoas e as situações que elas estão passando. Vai ter que ponderar também sobre soluções alternativas, sempre lembrando de avaliar o risco. E ainda tem que ter uma mente aberta para promover a liberdade de expressão do time de stakeholders. Reconhecer que pensamento de grupo, às vezes, pode inibir a opinião alheia de um colega que pode ter percebido um movimento que os outros não perceberam. Isso, cuidado, tá, gente? Não confundir liberdade de expressão com falta de educação e falta de sensibilidade. E aí, para que tudo isso aconteça, você tem a liderança, por exemplo. É através do exemplo que as pessoas aprendem mais. E aí vai muito da sua postura junto com o seu conhecimento. Ele é tão importante que o nosso programa de formação do Scrum Master, ele bate muito em soft skills. Explora hard skills? Explora. Bastante. Mas aqui é o mais fundamental.
Saber comunicar, saber lidar e liderar, por exemplo, é uma das habilidades que mais tem ficado em lacuna entre os Scrum Masters. E o mais engraçado é que ele veio para suprir justamente essa lacuna por conta do gestor de projeto tradicional que não dava conta. Agora, não é à toa que um Scrum Master pode chegar a ganhar $88 mil. Saiu no State of Scrum. A média salarial de um Scrum Master no mundo é $88 mil. Não é à toa. Perceberam? Por isso que a gente trouxe esse programa de formação do Scrum Master para fortalecer esse mercado no mercado brasileiro. Os detalhes desse programa estão aqui no link abaixo na descrição. Não deixe de conferir todo o conteúdo do programa, assim como o programa de certificação internacional com mentoria. Faça a sua aplicação, que a gente conversa mais sobre isso. Chegamos ao final dessa websérie, espero que tenha gostado. Se gostou e quer acompanhar mais conteúdos como este, não deixe de se inscrever no canal e até breve.